Criativa Produções apresenta. Meu querido, essa aqui é a Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, e é muito bom recebê-lo aqui para juntos adorarmos a Deus e recebermos uma palavra de Deus que venha fortalecer as nossas vidas e a nossa alma. Vocês querem receber com carinho? Vocês já manifestaram, mas eu pergunto mais uma vez, quantos querem receber com carinho o pastor Adeildo Costa? Levanta a mão, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Seja muito bem-vindo. Seja Deus louvado por tudo. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Vocês estão felizes? Dê um amém mais forte. Amém? Quero agradecer ao bendito Deus pela oportunidade, conhecer mais uma família da casa do Senhor, do corpo de Cristo, um povo lavado pelo seu santo sangue precioso. Quero louvar a Deus e agradecer ao nobre pastor Adeilson Salles. Prazer em conhecê-lo. Tenho muitas boas informações suas. O altar aqui é altar de quem sabe pregar. Sabia, Renato? Já ouvi falar do seu nome. Que Deus continue te usando e te honrando. Amém? Tenho muitos amigos particulares no Ministério de Madureira, no Brasil. 2 semanas atrás estava com o pastor Gessé lá em Mogi Guaçu, centenário das Assembleias de Deus. Uma festa lindíssima. Está aqui meu grande amigo, fica de pé, Renato. Profeta, um homem de Deus, pregou esse ano nos Gideões, um rapaz humilde, crente, temente ao Senhor, testemunho fortíssimo, maravilhoso. Deus, o que ele conta não é nem a metade do que Deus fez. Tirou do mundo do crime, das drogas, do tráfico, da bandidagem, da malandragem e fez dele hoje um ganhador de alma no reino de Jesus. Fazia parte do primeiro comando da capital, do PCC, a organização criminosa mais forte da América Latina, e hoje está aqui, ó. Olha a arma dele aqui. Obrigado, ok? Você é uma bênção. Deus continue te usando. Quem trouxe o livro do Senhor? A Bíblia Sagrada. Faz assim. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, versículo de número 6. Quem encontrou capítulo 1, versículo 6? Olha, ficou uma parte de pé e outra sentada. Fique à vontade, estejam todos em pé, por favor. Cadê o pastor Marlon? É Marlon? Está chegando? Foi ele que fez essa ligação abençoada para eu estar aqui com os irmãos. Capítulo 1, versículo 6, que diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Amém. Sentai-vos. Eu fiz menção em duas leituras bíblicas. Seja Deus louvado por tudo. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Vocês estão felizes? Dê um amém mais forte. Amém? Quero agradecer ao bendito Deus pela oportunidade. Conhecer mais uma família da casa do Senhor, do corpo de Cristo. Um povo lavado pelo seu santo sangue precioso. Quero louvar a Deus e agradecer ao nobre pastor Adeilson Salles. Prazer em conhecê-lo. Tenho muitas boas informações suas. O altar aqui é altar de quem sabe pregar. Sabia, Renato? Já ouvi falar do seu nome. Que Deus continue te usando e te honrando. Amém? Tenho muitos amigos particulares no Ministério de Madureira, no Brasil. Há 2 semanas atrás estava com o pastor Gessé, lá em Mogi Guaçu, centenário das Assembleias de Deus. Uma festa lindíssima. Está aqui meu grande amigo, fica de pé, Renato. Profeta, um homem de Deus, pregou esse ano nos Gideões, um rapaz humilde, crente, temente ao Senhor, um testemunho fortíssimo, maravilhoso. Deus, o que ele conta não é nem a metade do que Deus fez. Tirou do mundo do crime, das drogas, do tráfico, da bandidagem, da malandragem e fez dele hoje um ganhador de alma no reino de Jesus. Fazia parte do primeiro comando da capital, do PCC, a organização criminosa mais forte da América Latina. E hoje está aqui, ó. Olha a arma dele aqui. Obrigado, ok? Você é uma bênção. Deus continue te usando. Quem trouxe o livro do Senhor? A Bíblia Sagrada. Faz assim. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, versículo de número 6. Suas ações são travadas e ele olha para aquele ser, tentando discernir se é uma fraqueza humana, se é um raciocínio montado pelas suas emoções, se é uma fragilidade dos seus pensamentos. E o anjo vai se identificar pelo susto que tem Zacarias. O anjo diz: Zacarias, chama-no mesmo pelo nome. Eu me chamo de Gabriel. Eu fui te enviado para te dar as seguintes notícias. Primeiro, a tua esposa Isabel vai dar à luz a um filho. Esta criança será cheia do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele virá na virtude de Elias. A criança terá 5 características para uma existência ministerial. A primeira, ele virá cheio. A segunda, será um pregador que há de converter homens e mulheres ao Senhor. A terceira, consagrado como nazireu a Deus. A quarta, será pastor e líder de um rebanho. Arrebanhará um povo para si, disposto para o reino. Quinto, será a porta-voz messiânica, representando o céu para o Messias. Este receberá o seu nome de João. Durante o período quando Zacarias ouviu essas palavras do anjo Gabriel, o anjo entendeu que o coração de Zacarias turbou-se e houve uma dúvida inexplicável. Então Gabriel, aquele que retornaria a Deus para levar ao Senhor o que ocorreu no momento, ele disse a Zacarias: você ficará mudo durante 9 meses, porque você não creu na minha palavra, até que a criança venha nascer. Quando o anjo volta ao Senhor, Zacarias não tem mais contato verbal com ninguém. Zacarias agora
para comunicar-se com alguém, deveria pegar uma tábua de cera, um buril e escrever, seja na pele do cabrito ou que fosse na pele do camelo. Mas ele escrevia. Toda palavra de Zacarias à família seria por acenos ou por escrita. Os parentes, quando descobriram que a senhora Isabel, já avançada de idade, estava grávida, como de costume, começaram uma sessão de interrogação. Como seria o nome desta criança? Pois era natural naquele tempo antigo o pai ou a mãe notificar o parente mais chegado o desejo do coração e pronunciar, já antecipando, o nome da filha ou do filho. Se fosse menina, em homenagem a alguém, tal nome. Se fosse menino, em homenagem a um reino, em homenagem a uma época, em homenagem a um tempo, em homenagem a um homem, em homenagem a um profeta, dá-se-ia o nome a esta criança. Porém, Zacarias não falava. Passados os tempos, Isabel chega ao momento em que a criança tem que nascer. Você sabe que houve um encontro entre Isabel e entre Maria, e João, ele salta no ventre da sua mãe. Ora, quando a criança vem nascer, o anjo Gabriel retorna para desvincular a mudez de Zacarias. E quando o menino nasce, os parentes retornam e perguntam a Zacarias de fato como será o nome da criança. Zacarias salta com poder, ousadia e autoridade. Ele diz: segundo o Senhor me disse, o nome da criança será chamado de João. Este João será criado no deserto da Judeia. Ora, por que é que eu li esses dois textos que aparentemente estão isolados um do outro, mas não estão? Estão conectados, ligados. Quando a Bíblia diz que ele virá na virtude de Elias, então eu vou entrar agora no túnel do tempo para lhe levar aonde tudo começou: a chamada, a vocação, a escolha, o ministério. De quem saiu, por quem veio, de onde este homem tirou toda essa ousadia, esta coragem, esta garra, esse poder e essa determinação. Virtude de Elias. Olhe para mim, por favor. Eu vou dar o tema, a mensagem, para que você acompanhe o meu raciocínio. Geração que não morre. Pegue na mão do seu irmão, por favor. Pegue na mão dessa irmã, amiga, seu colega, e diga para ele: essa geração não morre. Essa é a geração que fará a diferença. Se você crê, você dá um glória bem gostoso para Jesus. Ministério de Elias, virtude de Elias, lembranças de Elias. Por que falar de Elias? Calma que eu chego em João. Porque eu preciso desenterrar a fama de Elias, a história de Elias, trazer o memorial de um homem que marcou geração. Ora, quem é Elias? Na Bíblia, Elias é conhecido como Elias o Tesbita. Por que a palavra Tesbita? Será que é uma palavra de elogio? Não. Será que é uma palavra de honra? Nem passa perto. O que significa então Elias o Tesbita? Normalmente a Bíblia, quando menciona nomes de homens, de mulheres, principalmente nos tempos antigos, entre a linguagem grega e aramaica, sendo também hebraica, os sobrenomes são titulados a um tempo, a uma época, a um ministério ou a um reino. Quando alguém diz Elias o Tesbita, é só você ler a história. Não é Elias o cara, não é Elias o famoso, não é Elias a glória, não é Elias a honra. O que quer dizer Tesbe? Vilarejo. Aonde ficava Tesbe? Ao norte, na costa de Gileade. Tesbe é cidade, nunca foi escrita no mapa. Aproximadamente 286 habitantes existia neste lugar. Neste período, todo Israel estava adorando a um único Deus. O Deus do céu, pastor? Não. O Deus criador, pastor? Também não. O Deus que fez a espécie humana, animal, vegetal, racional e irracional, pastor? Também não. Todo Israel estava caindo em declínio desde os tempos dos juízes.
Israel adorava a Deus por 40 anos, se desviava por 60. Adorava a Deus por 30 anos, abandonava a Deus por 80. Israel estava como numa gangorra, subia e descia. Deus precisava restaurar, renovar o ministério na casa de Israel. Tesbe, até então, é um pequeno lugar, esquecido no mapa, rejeitado por muitos, aonde aparentemente dizem que se entendia que nesta terra coisa boa não se nascia, que nesta pequena terra jamais poderia surgir um homem que marcasse uma história, uma mulher que marcasse uma história, um homem que marcasse uma geração. Mas quem foi que lhe disse que Deus precisa de grandes coisas para fazer coisas grandes? Deus precisa de um sentimento, Deus precisa de uma pequena peça, Deus precisa de uma coisa mínima para realizar coisas espantosas, estrondosa, magnânima, coisa forte e firme, que pasme a raça humana. A vila de Tesbe é uma vila isolada. Ninguém dá conta, ninguém olha, ninguém visita. No costume antigo, ao nascer uma criança, automaticamente, nas 12 tribos que existiu em Israel, desde Rubem, Dan, Naftali, Benjamim, Efraim, Zebulon, Issacar, Levi, Azé, desde as 12 tribos, ao nascer uma criança, por exemplo, na minha casa, eu participo de Dan, ou Issacar, ou Zebulon, o sacerdote deveria pegar essa criança a 1 mês de idade e apresentar dentro do santuário, ou na porta, diante da cabeça de 12 príncipes. O nome desta criança deveria ser exclamado e aclamado com veemência e autoridade. O sacerdote carregaria ela no colo, levaria diante da casa do Senhor, apresentaria a todos, e todos perguntariam ao sacerdote qual é o nome que o pai e a mãe deu a essa criança. Todos, os 12 príncipes gritariam em um só som: nome fulano, nome ciclano. Nesse período em que Elias vai nascer na casa de Israel, Baal é o senhor de Israel naquele momento. Baal foi adotado como Deus da magnitude do solo. Baal foi adotado como o Senhor da plenitude da terra. Baal era adorado, Baal era reverenciado. Deus precisa modificar. E o que é que Deus vai fazer nesse momento? As raízes antigas devem ser descobertas. Deus sempre tem a matriz na mão. Deus sempre vai ter a peça original na mão. E desta peça, matriz original, Deus vai ligar alguns homens, algumas mulheres, algumas igrejas, que no Brasil ou no mundo, essas vão fazer a diferença de maneira assustadora. Da onde você pensa que não tem, tem. Da onde você imaginar que não sai, sai. Quando você pensar que não pode, pode. Quando alguém lhe disser que você não vai, você já chegou há muito tempo lá na frente. Só quem recebe essa palavra, levante a mão e manda um glória gostoso para Jesus, que Ele merece. Israel vai ficar 70 anos distante do Senhor. Os 70 anos desviado. A adoração se encerra. Os levitas serão assassinados em 3 etapas de 30 anos. Uma parte dos sacerdotes serão excomungados e destituídos da casa de Israel. Um homem por nome de Acabe assume o poder, assume o trono. E por não buscar conselho de quem é mais experiente, por não buscar conselho de quem é mais ciente, pede a mão de uma mulher por nome de Jezabel em casamento. Quem é Jezabel? Filho dos Sidônios. Na ligação de Acabe com Jezabel, Acabe tem que entender que Jezabel é filósofa. Jezabel é inteligentíssima. Jezabel mexe com astro e astrologia. O reino dos Sidônios não tem nada a ver com a casa de Israel. Imaginando Acabe que fazia uma aliança política com Jezabel, pois ele não casa por amor. Ele casa por comunhão, de comungar, uma homogeneização política nacional e internacional. Acabe queria sentar na cadeira da ONU naquele tempo. Ora, se Acabe pede a mão de Jezabel em casamento, então algumas coisas têm que ser colocado preto no branco. Aquilo que eu gosto, você não pode proibir. Aquilo que eu não gosto, você também não pode deixar querer fazer que eu queira. Os dois se entendem como um acordo. Quando os dois casam, aquilo que mais tinha dentro de Israel, altar, santuário, presença, louvor, mensagem, adoração, ministração,
as festas, Páscoa, tabernáculo, Pentecostes, tudo isso Jezabel ajuntou em uma mochila e disse: eu não quero mais isso na casa de Israel. Ora, Acabe não vai perder a oportunidade de uma aliança tão forte. Então ele aceita que as coisas de Deus sejam jogadas fora. No período em que Jezabel domina o poder da monarquia em Israel, é exatamente quando Elias aparece, primeiro com 19 anos, e depois Elias aparece com 28 anos a 33 anos de idade. Deixa eu te explicar. Quando Elias nasceu, Elias nasce em um período obscuro, tenebroso, aonde o avivamento, a glória, o poder, a honra de Deus não é manifestada. Mas um dia, lá na vila de Tesbe, ele vai adquirir um sobrenome terrível, um sobrenome de manipulação, de rejeição. Tesbita, deixa eu lhe explicar. No dia em que ele nasceu, um mês, ele foi até a mão do sacerdote. O sacerdote então pergunta para o pai e para a mãe como é o nome do menino, de que forma vão chamar essa criança. Pois na época de Baal, toda criança, seu nome era ligado a Baal. Baal era honra, os tênis eram ligados a Baal, as sandálias tinham o nome de Baal, as roupas tinham o nome de Baal, as mercadorias eram de Baal, o supermercado era de Baal, os carros eram tudo de Baal, a vida era Baal. Ninguém se atrevia a dizer que Jeová é Jeová e que Deus é Deus. Se alguém falasse do nome Jeová naquele tempo, morreria, perdia sua casa, sua fazenda e os seus bens. Mas a família deste menino é uma família que vai dar a cabeça à guilhotina. É uma família que acredita que mesmo morrendo, a história vai continuar. Se morre, se planta, e o que se planta, se nasce, e o que nasce, permanece, marcando uma história para todo sempre. Tem muita gente que acha que você não vai fazer história, mas a unção, a graça e o poder que há dentro de você, queira o diabo ou deixe de querer, Deus vai fazer história na tua vida. Levante a mão e diga amém por essa palavra, história na tua vida. Eu imagino que naquele momento tão obscuro, a mãe pega o menino, coloca na mão do sacerdote e diz: o nome do menino será chamado